O Marcelo Teixeira deu uma entrevista pro Benjamin Bach lá no programa Benjamin Mútil e ele falou um pouquinho sobre a questão da mudança da folha salarial da Série A para a Série B, que foi bem quando ele entrou no clube, né, quando o Santos estava rebaixado, e também falou sobre essa questão da insistência em Fábio Carille, e a gente vai ver agora e vamos dar uma reagida, uma opinião. Eu quero que você deixe nos comentários e você que tá vendo a live também comenta aí. Você tinha que trocar um grupo na qual você tinha uma folha salarial de 22 milhões para um outro time. Porque eu não ia poder entrar no campeonato com aquele time que caiu para a segunda divisão. Porque, na verdade, aquele time que caiu para a segunda divisão merecia disputar um campeonato de Série B para ficar ali intermediário. Nunca imaginar que o Santos pudesse... Tinham bons nomes naquele time da Série A, que caiu, né? Por exemplo, o Jean Lucas, que a torcida saiu com bastante raiva e com razão. Era um jogador descompromissado, mas tinha só a qualidade. O Marcos Leonardo mesmo, atacante de qualidade, só que também não tava com aquele compromisso. Soteldo, o João Paulo, o próprio Joaquim, só que realmente faltavam algumas peças. E no geral era um time muito fraco e descompromissado, que eu acho que é o que mais irrita o torcedor, quando o time não tem sangue, não tem vontade. E aquele time lá de 2023 era um time bem descompromissado. Com aquele time é Série A. Nós até falamos com a Elo ali nos bastidores. O time de 2024, montado para subir a Série A, é um time que disputaria o bloco intermediário de uma Série A. Essa daqui eu não sei se eu concordo com ele, porque beleza, o time foi, né, fez o seu papel na Série B, mas vale lembrar que foi o pior campeão, né, da Série B. Tinham jogadores mais experientes, o próprio Gil hoje, que continua no elenco, a gente vê que na Série A ele tá sofrendo bastante. Então, essa afirmação dele aqui, realmente, eu não concordo 100% não. Porque o time do Santos que subiu, ele teve dificuldades, vale lembrar. E o elenco em si era um elenco fraco. Os 11 titulares eram ok. O técnico também fraco. Inclusive, a torcida do Vasco, não sei se vocês viram aí, tá pegando no pé do Carille. De Campeonato Brasileiro. Visto que o comparativo do time de 2023. Comparando... E aí, nós reformulamos um grupo que se propôs a quê? Juliano, Gil e vários outros, porque nós trocamos 20 jogadores que estavam lá por mais 14 novos. Os 14 novos entenderam o quê? Vão ganhar o teto máximo do Santos, 350 mil reais. É o teto máximo que o Santos pode pagar. Hoje? O ano passado, 24. Quando você limita esse teto, você atrai jogadores da maneira como? De que forma? Se você alcançar o objetivo, a meta, você vai ter um bônus por essa meta. Ao alcançar esta meta e for a primeira divisão, a Série A do campeonato, você terá outra meta, que é o teu salário de 350 mil, ele vai passar para 500 mil. E é aí que foi o grande problema. Eu entendo toda essa questão, até porque é difícil negociar com jogadores quando o time está na Série B. E teve essa questão de aumento, mas, por exemplo, o William Bigode, que agora tá no América Mineiro emprestado, se eu não me engano. Emprestado, acho que rompeu o contrato. Bom, tava até pouco tempo no Santos. O Santos acabou herdando ele e ele tava ganhando praticamente 500 mil reais. Tem, por exemplo, também o caso do Gil, que acabou renovando, também ganhando um salário alto. Então, sim, tem uma certa coerência no que ele tá falando, porque realmente esses jogadores que têm mais nome, para eles virem jogar a Série B, tinha que ter algum ganho no longo prazo, mas isso acabou sendo danoso pro Santos, né? Só que também é difícil. Essa questão dá para entender, porque para poder atrair esses jogadores experientes, que foram importantes na Série B, sim, é uma questão que é complicada, né? E assim você atraiu alguns jogadores que foram fundamentais dentro do processo. Em 3, 4 meses, você foi disputar um título com o Palmeiras. Ganhamos o primeiro na Vila, perdemos o segundo no Allianz. Perdemos por saldo de gols, poderíamos ser campeões paulistas naquele ano. Por quê? Porque o trabalho foi bem feito. Mais ou menos. No Paulista, o Santos foi bem, não apresentava o melhor futebol do mundo, mas era um time bem consistente, né? Era um time que, além de garra, de vontade, tinha muita consistência. E jogou contra times que estavam disputando a Série A, com um elenco mais qualificado. O Santos, no estilo Carille, conseguiu, né, se sobressair e chegar na final, inclusive ganhar na Vila Belmiro contra o Palmeiras. Mas um excelente trabalho não foi, cara, porque na Série B o Santos fez feio. E ele vai falar um pouquinho sobre isso no Carille, e aí eu vou querer complementar Trabalho aqui. bem feito não exige que você faça altos investimentos, como o Santos muitas vezes fez, outrora, naquele momento de desespero, achando que estava contratando para tirar o Santos Ao contrário, estava se endividando ainda mais. Então, esse é um processo que geralmente acontece no futebol, né, Beija? Porque os dirigentes entram, vou conquistar um título. Quanto custa esse título? Essa é a maior dificuldade.
você vai... Mas naquelas, porque o Rueda mesmo falou que ia poupar dinheiro, o torcedor santista acreditou nessa historinha dele, e no final, o poupar saiu muito mais caro do que se tivesse montado um elenco, né, bom. Porque o Santos, além de pagar muito caro por jogadores medianos na era Rueda, brigou pra não cair em 3 ou 2 paulistas, acho que nos 3 paulistas e nos brasileiros que disputou, cara. Então, a conta vem não é sempre assim. Vem pro próximo. Se você monta um time equilibrado e que tem a ambição de pelo menos brigar por algo maior, esse time pode dar esse valor gasto de volta em títulos, né? Ou pelo menos em colocações altas. Esse é o problema. Você vê, nós... Óbvio que não dá pra cometer loucuras. Acabamos um elenco 23. Reformulamos um elenco de 24. Essa reformulação de elenco de 24, nós, mais uma vez, fizemos outro grupo para 2025. Não é o mesmo grupo de 24. Este grupo de 24, nós fizemos todas as rescisões contratuais e parcelamos essas rescisões contratuais e na minha gestão eu vou cumprir essas obrigações. Eu não vou deixar para o próximo. Nenhum. Isso daqui tem que anotar, hein? E, de certa forma, essa mudança toda de elenco também acaba sendo um erro, querendo ou não, né? Porque a gente entende que a Série B é um outro campeonato e que tem que contratar jogadores mais experientes e que saibam jogar esse torneio. Só que o Santos já devia estar moldando o seu elenco, pelo menos uma boa base desse elenco, para jogar o outro ano, a Série A, no caso, né? Esse ano de 2025. E ficou muito pouco do que disputou ali a Série B, né? Então, complicado. Eu vi também uma questão de erro aí. Uma ação trabalhista nós tivemos até agora na minha gestão. E essa questão também tem que cobrar, que as dívidas, que ele falou da questão de dívidas que não vão ficar para gestões, né, posteriores. Por quê? Porque exatamente o Santos vem cumprindo com as suas obrigações. Isso é o mais importante. A nossa folha de 22 milhões, você sabe para quanto passou no ano passado? Não. 7 milhões. Caraca. Cara, esse número que eu tenho dúvida, se eu não me engano, não era isso não, de 7 milhões, milhões, hein? 7. Se eu não me engano, acho que era 11 ou 12 milhões, nós não era? conseguimos trazer jogadores num trabalho onde eles estavam comprometidos com os objetivos que nós tínhamos. E foi um sucesso. E os salários tudo em dia, tá tudo certinho? Tudo em dia, tudo em ordem, tudo em dia. Lógico que nós herdamos, né, dívidas que já vêm acumuladas. Essas dívidas, na minha gestão, caíram 3 transferbans. Nós pagamos os 3 transferbans. Isso é verdade. Não importa se é minha, se é da outra, se é... Não, cai na nossa. E aqui, cara, ele também falou sobre o Carille. Isso daqui me deixou um pouco exaltado. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já tenho uma opinião bem Foi difícil diferente. segurar o Carille? Muito difícil. Porque, cara, eu tava vendo a reta final, o Santos ganhava a torcida burro. A torcida não compreendia que o Santos estava... Mas vale ressaltar, hein? Não foi só a torcida do Santos. O Vasco ontem tava jogando Sul-Americana e tava ganhando de 1-0. E a torcida tava pedindo fora Carille e vaiando ele. Inclusive ele saiu correndo de novo lá em São Januário dessa vez. Então, calma aí. Não é só a torcida do Santos não, hein? Que era subir, para ter acesso. Sim, você vai fazer uma grande apresentação contra o Paysandu, contra os times que estão lá. Qual é a lembrança que o santista vai ter de uma passagem de... Negativo, senhor Marcelo. E aqui eu te pego no pulo do gato, cara. O torcedor santista não queria encantar na Série B. Óbvio que se desse, né? Mas o objetivo principal do santista era não passar sufoco para times medianos e pequenos, cara. E o Santos passou diversos sufocos na Vila Belmiro. Por exemplo, teve um jogo contra a Chapecoense, que o Santos faz um gol no finalzinho. O santista, ele não tem problema com técnicos resultadistas. Só que o Carille, muitas das vezes, não dava resultado. No Paulista, fez um bom Paulista? Fez um bom Paulista. Chegou na final, jogou bem contra o Palmeiras, né, da maneira que dava, jogou, ganhou de 1-0 na Vila. Depois, no jogo no Allianz, acabou perdendo, mas beleza. Só que no Brasileirão, cara, da Série B, o Santos fez partidas patéticas. E eu não falo patéticas por causa da apresentação ali em campo. A apresentação em campo foi patética. Só que o maior problema foram os resultados, entendeu? Não tem problema, o Santista, pô, se ganhar de 2-0 jogando feio, beleza. Agora o problema é sofrer, perder pontos na Vila, fazer pontos, né, por exemplo, contra a própria Chapecoense, aos 90 minutos, no gol do William Bigode, em que o Souza cruza, e depois o Carille vai lá e dá uma alfinetada no moleque, entendeu? Então, o torcedor santista, não é esse olhar que você tá tendo, não, que ficou, o torcedor santista queria encantar, mas não era esse o objetivo, a gente queria ser campeão, beleza. Só que não foi campeão desse jeito fácil, não. Teve sufoco, entendeu? Eu sei que você fala aqui vou mostrar pra vocês, que o Santos ficou boa parte no G4, beleza, verdade, só que
em alguns momentos, preocupou o seu torcedor. O Santos poderia ter apresentado muito mais, entendeu? E não é questão de jogar bonito, não. É questão de resultado. É questão de não sofrer em jogos pequenos, em jogos fáceis. Na Vila Belmiro, por exemplo. Série B, ganhando, apresentando um futebol vistoso, bonito. Qual a finalidade disso? Nenhuma. A finalidade do Santos é apresentar um bom futebol. Concordo, na primeira. Agora, para você... Mas a torcida do Santos não queria um bom futebol. A torcida do Santos queria vencer e com tranquilidade. É isso, cara. O Santos foi o pior campeão da Série B, cara. Tem noção disso? Então não tem a ver com vamos encantar. Não. Ganhar é jogo fácil. O Santos tá na Série B. O Santos precisava ganhar os jogos de uma maneira minimamente confortável. E não era o que acontecia. O Santos sofria. Se você quiser fazer boas, grandes apresentações, exibições de gala, não é na Série B do campeonato. Não era isso. Porque se você quiser fazer isso, tantos clubes quiseram e não subiram. Não sobe. E você tinha pressão interna também, fora a torcida? Todo mundo chegava, seu presidente... Não, todo. E por que você bancou? Você bancou? Porque o Carille, e eu percebia o trabalho dele, sério, um dos profissionais sérios com que eu trabalhei, não tem sacanagem. Não tem mesmo? E a questão lá do Corinthians? Que ele foi procurado, e ele aparentemente tentou sair. Não tem mesmo? Será que não tem? Ele alfinetando toda vez moleque da base. É normal? Tem essas coisas diferentes, né? De posturas de profissionais. E ele foi finalista do Campeonato Paulista. Aí, em seguida, quantas rodadas o Santos ficou fora do G4 do Corinthians? Se não me engano, duas ou três rodadas. Mas eu não vou me recordar totalmente, que minha memória não é lá das melhores, mas o Santos sofreu e em alguns momentos preocupou o seu torcedor, mesmo estando no G4. Porque tinham times ali que poderiam ter passado. Então, vale ressaltar esse ponto importante. De 20 rodadas, de 19, 20 rodadas. Por que eu vou tocar o treinador? Se o treinador está em primeiro lugar, toda rodada nós estamos em primeiro lugar. Ah, não, mas ele não está jogando, não está se apresentando, o time não se apresenta bem. Estamos em primeiro lugar. Não, a questão era o time não convencia, o time perdia pontos bestas. Esse era o X da questão. Com que razão? Mas pra Série A, você acha que já não dava? Não é questão de competência. Não dava. O Vasco tá aí de prova. Porque eu notava também nele, Carille, um abatimento, que é natural. É normal. O senhor estava tomando porrada? Eu fui finalista. Renovei com razão, um grupo. Cara. Trabalho com esse grupo sem tempo suficiente para ter até um ritmo, um conjunto melhor. Não teve. Mesmo assim, alcançando resultados e objetivos. E tomo porrada eu mesmo. Depois cheguei, conversei com ele. Cara, eu acho que é o limite. Já era o limite. Cara, isso daí, deixa aí nos comentários o que você achou dessas falas do Marcelo Teixeira e se você concorda ou não comigo. Comenta aí.